Amém? Vou orar novamente. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Fala assim: Senhor Jesus, que essa palavra entre no meu coração de uma forma definitiva e faça diferença na minha trajetória. Eu agora me submeto a ela em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem 3 características, 3 etapas para o crescimento que Deus sonha para nós. Deus, ele sonha ou ele deseja. Toda vez que a gente fala assim, Deus sonha, não é que ele vai dormir e tem uma alucinação. Não, os sonhos de Deus, irmãos, é projeto. Toda vez que você ouvir a palavra sonho, você está falando de projeto. E toda vez que você fala de sonho, que se fala de sonhos, os meus sonhos, a Deus, ele fala através de sonhos. Ele não está dizendo que fala somente através de alucinações noturnas. Quando se fala de sonhos, está se falando de projetos, amém? Toda vez que você ouve a palavra sonho, na linguagem espiritual, nós estamos falando de coisa arquitetada. Então Deus, ele tem um sonho, ele tem um projeto para as nossas vidas. Qual é o principal sonho de Deus? Que nós cresçamos. Se você vê lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele fala o que para o homem? Crescei e multiplicai-vos. Então é uma ordem e é uma direção e é um projeto de Deus. Deus, ele quer que nós cresçamos para dentro. O que é crescer para dentro? É aquela pessoa que vai criando raízes, como o bambu chinês. Quem já ouviu falar que o bambu chinês ele leva anos? A pessoa olha para o bambu chinês e passam-se anos e ele continua pequenininho, de um tamanho muito pequeno. E a pessoa pode achar que ele não está crescendo, mas na verdade ele está crescendo para baixo, ele está criando raízes profundas. Chega uma hora que a raiz dele chega no tamanho ideal. E na hora que chega no tamanho ideal, aí ele dá uma espichada de uma hora para outra. Ele cresce muito rápido, depois que ele chega naquela profundidade de crescimento. Então Deus, ele quer que nós tenhamos um crescimento primeiro interior. Que você firme suas raízes, que você fundamente bem no que você acredita. Você é um cristão bíblico, você mistura filosofias humanas, cultura da tua nação, cultura da tua família, com verdades bíblicas? Ou você decidiu adotar as verdades bíblicas como sendo a única regra de prática e fé da tua vida? Então isso é crescer para baixo, isso é crescer para dentro, isso é crescer para se fundamentar, para na hora que essa árvore crescer, na hora que você como árvore crescer, venham os ventos, venham as tempestades, venham os terremotos, e você fique inabalável. Por que muita gente cai? Por que muita família se destrói? Por que muita família se desmorona? Por que muitas pessoas desmoronam? Porque não tem estrutura, porque não cresceu para dentro. Outro projeto de Deus é que nós cresçamos para cima. O que é crescer para cima? Crescer para cima é aquilo que vem aparente. Ele quer que nós cresçamos, que nós desenvolvamos os dons, os talentos, que nós façamos coisas. E para isso, Deus Pai, usou e usa conosco um exemplo. O maior exemplo. Qual é o exemplo, queridos? Fala aí para o teu irmão assim, como que se cresce para cima? Pergunta para ele. Dentro de um modelo, qual é o modelo? Eu vou tentar com esse grupo aqui, que esse grupo está meio dormindo. Qual é o modelo? Porque quando Deus planejou, quando alguém planeja alguma coisa, por exemplo, um construtor de carro, ele faz o quê? Ele faz um molde. E ele testa esse molde. E quando está tudo certinho, o que ele faz? Ele faz aquele automóvel baseado naquele molde. E para nós, irmãos, qual é o molde do verdadeiro maduro?
Qual o molde do verdadeiro crescido? Quem é o molde? Jesus! Vai para o teu irmão aí do lado. Jesus é o modelo. Fala para o seu irmão da direita, da esquerda aí, quem é o modelo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Pode colocar para nós. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado. Alcançado o quê, queridos? Um crescimento, uma maturidade. O apóstolo Paulo está aqui caminhando ou sintonizado com o projeto de Deus, amém? O apóstolo Paulo, ele está com o pensamento dele ligado ao pensamento de Deus. Qual o pensamento de Deus? Que nós cresçamos para baixo, que nós cresçamos para cima. E ele diz, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele admite que ele não cresceu tudo que tinha que crescer. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu estou crescendo, eu estou admitindo que eu não cresci tudo que eu tinha que crescer, eu não avancei tudo que eu tinha que avançar, mas eu estou caminhando. Fala para o teu irmão assim, irmão, tenha paciência comigo. Fala para o teu irmão aí, querido, tenha paciência comigo. Eu não cresci tudo que eu tinha que crescer. Mas quanto a mim, eu estou caminhando, estou prosseguindo. Para onde? Para o alvo da soberana vocação. Em outras traduções está assim, no lugar de soberana vocação está supremo chamamento. Ou seja, Deus me chamou para crescer. Fala para o teu irmão assim, Deus, nosso Deus, não é um Deus de anões espirituais. Fala para o teu irmão assim, você pode ser anão espiritual agora, mas Deus não sonha isso com você. Eu não sei o que está acontecendo hoje não, viu? Acho que é o frio, o que é? É a chuva? Deus, nosso Deus é um Deus expansivo, é um Deus de crescimento, é um Deus de rumo ao mais. Toda vez que você vê alguém falar assim, vamos devagar, vamos parar, vamos ficar aqui na nossa, não é Deus. Porque Deus é sempre rumo ao mais, sempre crescimento, sempre avanço, sempre crescer para baixo, para dentro, para fora, para cima. Aqui está dizendo, supremo chamamento da minha vocação. E qual é o supremo chamamento da minha vocação? Ser igual a Jesus. Eu vejo muita gente escrevendo nas redes sociais assim, fulano, quando alguém coloca uma foto lá, nada de mal, é o correto. Fulano, puxa, é um modelo para a minha vida. Ótimo, temos que ser modelo. Eu, por exemplo, sou modelo, né? Dá uma olhada. Temos que ser modelo. Mas o nosso modelo, o nosso molde é o Senhor Jesus. Aliás, é em torno dele, é por ele, dele, para ele que são todas as coisas, todas as nossas atenções, todos os nossos exemplos. O que ele fez eu faço, o que ele pensa eu penso, como ele fala eu quero falar, como ele pensa eu quero pensar, tudo que ele é eu quero ser. Esse é a soberana ou a suprema vocação, ou seja, esse deve ser nosso objetivo. Existe o primeiro livro que eu li na minha vida de cristão, quando vim para Jesus mesmo de verdade, foi Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um livro bem antigo, se você nunca leu, leia, muito legal. Me deixou com um tipo de raciocínio, que toda vez que eu tivesse dúvida em relação a alguma coisa que eu ia falar, que eu ia fazer, que eu ia pensar, passando por esse crivo, passando por esse modelo, passando por essa prova, por esse gabarito, eu erraria menos na minha vida.
O que Jesus faria se ele fosse o Rairini e fosse casado com a Carmen? Como que ele falaria com a Carmen nesse momento? O que ele faria se ele fosse o pai do Aron, da Andressa? O que Jesus faria se ele fosse o pastor dessa igreja? O que Jesus faria agora que você levou uma fechada de um carro que o cara mostrou o dedo do evangelista para você? Chamamento é o supremo chamamento. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno, em algumas traduções está pleno conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos lá, vamos falar. Fala assim comigo, o projeto de Deus. Fala assim, o projeto de Deus para a minha vida vamos todos juntos, 1, 2, 3 e já. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por que eu estou falando isso nessa manhã, nessa tarde, queridos? Porque eu estou falando isso nesse momento da igreja CQL. Por que Deus mandou? E eu pergunto para ele, Senhor, por que o Senhor mandou falar sobre maturidade? Porque nós estamos chegando na plenitude, nós estamos em plena plenitude dos tempos. E quando você chega na plenitude dos tempos, nós precisamos agora começar a plenitude das coisas. Isso aqui é a plenitude do ser. Aqui está dando a dica, nesse texto está dando a dica do que é ser pleno. Quem quer ser pleno? Quem quer chegar em algum lugar? Então, esse é o modelo, esse é a plenitude, esse é o objetivo. Fala assim, Senhor Jesus, hoje eu estou alinhando os meus projetos a essa ordem. Qual ordem? Que todos cheguemos ao pleno conhecimento da vontade de Deus, à estatura de varão perfeito, a saber, Jesus. Esse é o momento dos crentes, fala assim para o seu irmão, esse é o momento dos crentes. Quem é crente aí? Eita. Esse é o momento dos crentes chegarem à plenitude. Qual a plenitude? A plenitude da varonilidade de Jesus. Pergunta assim, pastor, o que é varão perfeito? O que é ser varão perfeito? Pelo texto que nós lemos aí, varão perfeito é toda aquela pessoa que pensa, aquela pessoa que fala e a pessoa que age, a pessoa que caminha como Cristo pensa, como Cristo age, como Cristo caminha. Fala para o teu irmão assim, você percebeu que o pastor está dizendo? Que tudo que tem de errado na tua vida, tudo que você faz errado, tudo que você pensa errado, tudo que você fala errado, tudo que você age errado, é porque está faltando maturidade? O que é ser maduro? É ser chato? Ser maduro é aquela pessoa ranzinza, que não gosta de nada, que não quer nada, que não dorme em qualquer lugar, não come qualquer coisa? Não, irmão. Ser maduro é ser igual a Jesus. Ser maduro é se parecer com Jesus. Ser maduro é pensar como Jesus. Ser maduro é falar como Jesus. Esse é o supremo chamamento. Pastor, mas e os dons? E os 5 ministérios? Então quer dizer que profetizar, ser apóstolo, evangelizar, ensinar, tudo isso é a estatura de varão perfeito? Não, querido, isso não é a estatura de varão perfeito. Isto são atividades de quem se torna varão perfeito, mas isso não é.
O fato de você pregar, o fato de você ser pastor, o fato de você ser líder, o fato de você profetizar, isso não te torna um varão perfeito. O fato de uma pessoa pegar um microfone e começar a falar um monte de coisa para um monte de gente, não quer dizer que ela seja varão, ou esteja nem caminhando a ser varão perfeito. Quer dizer que a pessoa está exercendo um dom, e muitas vezes esse dom destituído do exemplo de Jesus. Pastor, eu tenho me decepcionado com o pessoal do mundo gospel, eu tenho me decepcionado com os líderes que eu tenho visto aí pelo mundo, os líderes cristãos que eu tenho visto pelo mundo. Então, o problema é que muitos estão exercendo os 5 ministérios, estão praticando coisas espirituais, sem, contudo, ser maduro. Está aí a explicação, querido. Ser perfeito, varão, quer dizer que você é perfeito em caráter. Quer dizer que você é perfeito ou você é perfeito em poder. Temos que ser perfeito em caráter e em poder. A igreja tradicional, as igrejas tradicionais, eu não vou citar nomes aqui, mas você sabe que são igrejas que prezam muito pelo estudo da teologia, excelente, ótimo. Elas enfatizam um lado, que a pessoa tem que ser perfeita no conhecimento e no caráter. Ótimo! Mas a Bíblia também diz que nós temos que ser perfeitos em poder, porque Jesus também disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Por que nós faríamos coisas maiores que Ele? Porque Ele agiu aqui na terra 3 anos e meio. E nós faríamos juntamente com Ele coisas maiores, porque faríamos mais coisas. Amém? Então nós temos que ser perfeitos no caráter, porque Jesus era perfeito no caráter, mas também Jesus era perfeito no poder, porque Jesus realizava coisas. Fala para o teu irmão assim, se você é uma pessoa toda correta, toda certinha, uma pessoa de caráter, mas não faz nada, então está faltando alguma coisa na tua vida. Fala para o teu irmão assim, perfeito no caráter, mas também perfeito no poder. Se o teu ministério não tem curado pessoas, se o teu ministério, se a tua atuação como cristão não tem resgatado pessoas, então você precisa agora crescer no conhecimento, no caráter e no poder. Amém? Eu falei que o objetivo de Deus é que nós cresçamos para baixo, para dentro, arraigados, que nós cresçamos para cima, desenvolvamos ministérios, e também, Ele também quer que nós cresçamos para os lados. Fala, pastor, então esse é comigo, que eu já ando crescendo para os lados. Isso aí eu estou cumprindo numa boa, crescendo para tudo quanto é lado aqui. Não é isso que a Bíblia está falando, não é isso que nós estamos falando, que você tem que ficar gordão, não. Estamos dizendo que nós temos que crescer e multiplicar. A Bíblia diz, foi uma ordem. Crescimento estrutural, crescimento aparente, crescimento dos dons, aquilo que aparece e aquilo que se manifesta, e o crescimento dos frutos, queridos. O que é crescer para os lados? São os frutos, o fruto do meu ministério. Pastor, mas eu tenho trabalhado tanto tempo e não tenho visto frutos. Pastor, eu venho há anos, tenho feito as coisas. Eu queria fazer uma pergunta para você que está com esse pensamento aí. Quantos anos você está falando? De quantos anos você está falando? Porque que eu saiba, querido, todos os heróis da Bíblia, todos os heróis trabalharam 40, 50, 60, 80, 100 anos e morreram e não viram o resultado do seu trabalho. Nós sabemos que teve resultado porque depois nós tivemos depois. Eram pessoas que eram tão maduras, que não eram imediatistas, que não eram crianças, tão maduras que eles sabiam que Deus é fiel, que eles têm que fazer o que Deus manda e caminhar sobre essa terra dessa forma. É isso que nós somos, é isso que nós fazemos. Sei lá, você não está entendendo nada? Presta atenção, rapaz. Quem é maduro, cresce para dentro, cresce para cima e cresce para os lados.
Pastor, eu preciso multiplicar. Então, esse é um pensamento de quem quer crescer para os lados também. Mas não tem como você crescer para os lados se você não cresce para dentro e cresce para cima. Se o seu caráter é um caráter zoado, se você é uma pessoa que ainda mente, se você é uma pessoa que ainda é enrolada nas suas finanças, se é uma pessoa que senta a mão na orelha do seu marido, você quer crescer o quê? Então não tem que crescer, né, irmão? Tem que diminuir isso daí. Tem que acabar com isso daí. Crescer no caráter, no conhecimento e para os lados. Muitos querem ter estatura, mas não querem ter caráter. Muitos querem ter estatura, mas não têm moral. Muitos querem ter estatura, mas não têm autoridade naquilo que dizem. Pastor, eu estou anotando tudo aqui, eu estou até filmando o que o senhor está falando, para eu poder, nessa semana, também passar para a minha célula. Deixa eu dar um aviso para você que está anotando, para você que está me filmando, para você que está aí preocupado no que eu estou falando, para depois falar para a célula. Deixa eu falar uma coisa, se você não buscar em Deus a maturidade e o caráter, aquilo que você falar não vai ter o mesmo peso daquilo que eu estou falando aqui, porque aqui tem um peso e você tem que também ter o seu peso. E quem dá esse peso é o teu caráter, quem dá esse peso é a verdade que habita em você, e a forma que você vive, e a maturidade que você tem diante da vida. Você pode sair daqui e falar exatamente as mesmas coisas, repetir a mesma coisa que eu estou falando, mas essa palavra pode cair sem peso, porque as pessoas conhecem a sua vida, e aqueles que não conhecem a sua vida, elas têm um espírito, elas têm alma, e a alma sente quando a palavra vem de uma boca que não tem maturidade. Muitos estão achando que liderar, que fazer as coisas é simples, é só reproduzir, é só ir lá e fazer. Você lê um texto, fala alguma coisa e vai embora, e está tudo certo. Não, querido. Por trás de tudo que você fala, por trás de tudo que você vive, por tudo aquilo que você realiza, tem que ter um peso, e o peso é a maturidade. Quem está entendendo o que está sendo falado? Definição de uma pessoa imatura. É para anotar isso daqui. Definição de uma pessoa imatura. Simples, irmão. Uma pessoa imatura é uma pessoa que está cheia de si mesma. Fala para o teu irmão assim, me mostra uma pessoa, fala para o teu irmão assim, me mostra uma pessoa cheia de si mesma, eu te mostrarei uma pessoa imatura. Quem é uma pessoa cheia de si mesma? Uma pessoa que se ofende com facilidade. Eu não quero que você levante a mão. Quem aqui se ofende toda hora? Vive ofendidinho. Toda hora está ofendido, toda hora está chateado. Ah, eu estou mal. Questiona tudo, sempre está chateado, sempre está mal, nunca está legal, sempre está para baixo, porque alguém fez alguma coisa, onde já se viu fazer uma coisa dessa comigo. Alguns se ofendem por si, se ofendem pelos outros, se ofendem pelo líder, se ofendem pelo Deus. Olha o que estão fazendo com Deus, e Deus está lá tão numa boa, meu irmão. Está tão numa boa, você não faz ideia como Deus está numa boa, e você está lá ofendido por causa dele, nem ele não está ofendido. Fala para o teu irmão assim, pessoas imaturas são cheias de si mesmas. São pessoas que falam muito delas mesmas. Delas mesmas. No teu discurso, no nosso discurso, aonde está Jesus? Fala para o teu irmão aí do lado assim, para cada uma palavra que você fala de você mesmo, você tem que falar 100 sobre Jesus. Tem gente que gosta de falar de si mesma, né? Porque eu sinto assim, porque eu estou assim, porque eu gosto assim. Isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Eu estou decidindo se eu vou, se eu não vou, porque eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto.
Isso é coisa de criança. Criança pensa em si mesma. Se você pegar um bebê, e quanto mais bebê, mais egoísta é. Quem já percebeu que os bebezinhos... Quem já teve a impressão, você que é mãe aí, você que já teve bebezinho, já teve a impressão de que o seu bebê tinha um fio ligado diretamente no teu estômago? No teu estômago. Toda vez que caía um grão de feijão de arroz no seu estômago, eles começavam a chorar. Toda vez que você ia comer alguma coisa, ele começava a chorar. Você fala assim, mas não é coincidência. Os bebês, quanto mais pequenos, eles ficam ligados em quem a mãe está cuidando. Se ela estiver cuidando de si mesma, aquilo para ele representa um perigo. Você vê como eles são sensíveis. Se uma mãe vai cuidar de outra pessoa, pior ainda. Por isso que toda criança chora na hora que a mãe vai comer. Então a mãe nunca come em paz, ela passa anos sem comer direito. Passa anos sem poder se dedicar a si mesma. A não ser naqueles momentos que deixa na casa da avó, deixa em algum lugar, aí fala, ufa, eu vou poder pensar agora, dar uma olhada para ver como que eu estou. Porque a criança, ela é egoísta, ela pensa em si mesma. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você exagera no pensamento a respeito de si mesmo, você está sendo infantil. Aí os ministradores de louvor, aí, Nina, Andressa, pastora Ayana, né, Diogo, né, Paulinha, vocês, quando estão ministrando louvor, vocês já perceberam que está aquela galera aqui naquele mover? Várias vezes eu também ministro louvor, ministrando e pulando, muitas vezes eu descendo lá embaixo, e aquele fogo, e aí você de repente passa por algumas pessoas assim. Eu sei que aqui nessa igreja não tem esse tipo de coisa, essa comunidade aqui é totalmente diferente, mas sempre tem aquele que nunca levanta, que você fala, vamos ficar de pé agora, o cara assim. Agora dê um glória a Deus. Eu não sou vaquinha de presépio para ficar fazendo, seguindo a massa. Ele é o exclusivo. Ele é o bonitão, é o espertão. Você sabe o que ele é? Imaturão. Ele não segue mover de ninguém. Ele só segue o mover dele mesmo, porque na vida dele, ele está no centro, ele é o centro e glórias a ele mesmo. Fala para o teu irmão assim, na vida de um ser humano, não existe espaço para dois deuses. Ou é você ou é Deus. Para Deus agir, você precisa tirar. Pastor, mas e a minha reputação? Onde vai então? Existe reputação, existe caráter. A reputação é aquilo que você, a imagem que você criou de você mesmo. E o caráter é aquilo que você é mesmo. Até postei isso, tremendo. Caráter é aquilo que você é de verdade. Aquilo que você é no silêncio, aquilo que você é dentro do seu quarto, aquilo que você é no banheiro, aquilo que você é na condução, aquilo que você é quando você pega o carro para dirigir, aquilo que você é quando você está só você, tua esposa, teu marido, é aquilo que você é no seu trabalho. Isso é o teu caráter. É esse daí que você precisa se preocupar, naquilo que você é, não aquilo que pensam de você. Porque eu vi muito tempo pessoas, todo mundo achando que fulano eram maravilhosos, eram poderosos, eram grandes isso, grandes aquilo, mas na verdade eram crianças, eram bebês que nunca quiseram crescer e nunca cresceram. E porque não cresceram, foram levados por ventos, por terremotos, por maremotos espirituais. 1 Coríntios 13, fala para o teu irmão assim, pastor, agora vai jogar uma bomba agora. Mas quando vier o que é perfeito, 1 Coríntios 13, 10 e 11. Quando vier o que é perfeito,
Então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Deus está chamando nessa tarde para você virar homem. Pastor, mas eu sou mulher, então Deus quer que você vire homem. Porque no mundo espiritual não tem mulher, não tem homem, irmão. Tudo é varão. Para que cheguemos à perfeita varonilidade de Jesus. Qual o objetivo de Deus? É que você tire essa criança. Pastor, mas Jesus não mandou a gente ser como criança, então ser criança na inocência, ser criança você não ser malicioso, mas no restante, querido, você precisa ser maduro, você precisa ser maduro, precisa ser homem. Tira essa criança desse corpo, coloca um homem nesse corpo, tira esse menino, porque Jesus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, vivia como menino, pensava como menino, e eu deixei as coisas de menino. Fala para o teu irmão assim, sabe qual é o problema dos casamentos hoje em dia? Fala para o teu irmão, sabe qual é o problema dos casamentos? Que parece um bando de criança, um sentando a mão no outro, um falando do outro, um reclamando do outro, um mais egoísta do que o outro. Por quê? Criança! Fala para o teu irmão assim, 90% da briga de um casal, 99% da briga de um casal é por imaturidade. Porque um casal, irmão, um casal quando é maduro, eles resolvem as coisas, eles não entram em confusão, eles resolvem com inteligência. Quem já viu aqueles programas de policiais, que os caras falam assim, nós estamos aqui no bairro fulano de tal, resolvendo o quê? Uma desinteligência. Você não quer não sei o que lá. Um dia eu cheguei em casa, estava apagada a luz da varanda, e eu cheguei tudo bravo, assim, meu amor, a minha esposa não me ama, porque ela não me esperou com as luzes acesas, eu acho que ela não gosta mais de mim. Isso não foi no comecinho do casamento, panaca. Aí eu falei assim, eu estou muito chateado com você, porque eu cheguei lá e estava todas as luzes da varanda apagadas, é como se você não estivesse querendo me receber, como que você não gostasse de mim, você me recebeu na escuridão. Ela falou assim, ô cabeção, eu falei para você trocar aquela lâmpada, ela está queimada faz um tempão. Olha aqui os homens aqui pra frente, aqui ó. Tá na hora de você virar homem. Parar de coisinha. Parar de coisa de florzinha. É que nem você, a tua esposa não é tua mãe. Você que é adulto, a tua mãe agora você tem que ajudar. Você tem que parar com meninice. Eu quero que você pergunte para mim com toda a força, pastor, como que eu sei que uma pessoa virou homem? Então, quando uma pessoa virou homem, é quando você vê que ela é responsável. Ah, você não entendeu o que eu falei. Responsável. Responsável. A pessoa, o que é uma pessoa responsável? Fala assim, não, pode deixar comigo. Eu me responsabilizo por isso. Olha, eu vou chegar às 8 horas, a pessoa chega às 8 horas. É responsável. Não deixa a preguiça segurar na cama na hora de trabalhar. Não deixa a chuva impedir da pessoa vir na igreja. Ninguém precisa ficar arrastando a pessoa para fazer as coisas boas. A pessoa, ela se torna, ela mesma se cobra, ela mesma é responsável. Uma pessoa madura, ela pode ser enviada para qualquer lugar do mundo que ela vai desenvolver a igreja onde que está. Porque se a igreja está nela e ele é responsável, pronto, a igreja vai junto.
Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Fala para o teu irmão assim, uma pessoa deixou de ser menino quando ela é responsável. Segunda coisa, uma pessoa deixou de ser menino quando ela coloca a vida dela em ordem. Pastor, o que significa isso? O que é uma vida em ordem? Segundo a Bíblia, olha aqui para minha mão, olha aqui na minha mão, olha aqui, ó. O que é uma vida em ordem? Tudo está colocado no seu devido. Quem está aqui acima de todas as coisas? Uma pessoa é madura, deixou de ser menino, quando ela se tornou uma pessoa responsável e quando ela começa a colocar tudo em ordem. E a melhor forma de colocar tudo em ordem na tua vida é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser arrumadas, vão ser acrescentadas, ser organizadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar. Eu estou agora sintonizando você. É Deus em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Vai tirando ele de baixo, vai tirando Deus de baixo, vai colocando ele para cima. Quando ele chegar no topo, aí a tua vida vai ser organizada, porque o Rei dos Reis estará no comando da tua vida. Presta atenção. Deixar de ser menino é colocar Deus em primeiro lugar. Você quer ver uma pessoa próspera? Você quer ver uma pessoa feliz? Você quer ver uma pessoa com ministério poderoso, um casamento poderoso? É uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar. Eu fiz uma lista aqui de coisas de menino. Eu não posso... Irmão, cada dá uma pregação inteira, mas eu vou ser rápido aqui. Eu mandei... Não sei se você colocou esse 1, 2, 3 aqui, que vai até o 12, 13, 14. Então, depois, se você quiser, eu mando para a minha equipe, e aí minha equipe manda esse esboço que eu fiz para vocês, tá bem? Eles mandam para vocês. Mas, coisas de menino. Fala assim, pastor... Quais são as manifestações e coisas de menino? Para saber se eu sou menino ainda. Primeiro, já falei, é cheio de si mesmo. Está cheio de si mesmo, só pensa em si mesmo. É egoísta. Segundo lugar, centrado em si mesmo. Pensa em si mesmo e é centrado em si mesmo. Para ele não existe mais ninguém, não existe mais nada, só existe ele. Quando já viu aqui camarada casar... Agora, depois de casado, ele tem que começar agora a comprar as coisas para a esposa também, né? E aí o que acontece? Ele continua do mesmo jeito, comprando as coisas só para ele. Só pensa nele, só pensa nos projetos dele, nas coisinhas dele, tudo que é dele tem valor, e ninguém mais tem valor, nem esposa, nem filho, nem ninguém. Quando já viram mulher que é desse jeito? Continua pensando nela, na unha dela, no cabelo dela, na beleza dela, na blusinha dela, e que tudo se lasque. Então, é isso que é a vida, que é a cabeça de uma menina, do menino. Terceira característica, ambicioso e insensível. Não tem problema de você querer coisas. Não tem problema de você lutar pelas coisas. Aliás, essa é uma característica de gente madura, é lutar pelas coisas. Mas o problema é quando você é insensível, ser ambicioso e passa por cima dos outros. Passa pela sensibilidade das pessoas, ofende as pessoas porque você não está nem aí com ninguém. A criança, o infantil, ele é um ambicioso insensível. Quarta característica, independente. É da Mocidade e Independência do Padre Miguel. Quesito maturidade. 0. Maturidade 0. Por quê? Porque é independente. É o independentão. Ele primeiro age, depois se dá mal, aí vem chorando as pitangas. É criança. Mas por que você foi lá? Eu não fui depois. Independente. Independente.
não pede opinião para ninguém. E quando alguém dá opinião, a pessoa não leva em consideração. Irmãos, eu cansei de ter reuniões e aconselhamento com as pessoas, e eu falar assim, eu sou um homem de 50, nem vou falar quando, muito tempo. E aí você está falando para o jovenzinho lá que está começando a vida, e você fala assim, olha, faz assim, a pessoa olha na sua cara assim. Você vê que a pessoa ela não está levando em consideração, porque a pessoa é independente. Confia, em quinto lugar, confia em si mesmo. Pastor, mas a pessoa não tem que confiar em si mesmo, não, ela tem que confiar em Deus. Confia em Deus. Você confia em Deus se você crê em Deus, né? Agora, quando você não Deus, te resta confiar em você mesmo. Pessoas que confiam muito em si mesmas é porque não conhecem Deus. Não sabem que Deus é infinitamente superior nas decisões, na sabedoria, na visão. Confia-se em si mesmo. Serve-se a si mesmo. Sexto lugar. É autossuficiente e presunçoso. O que é o presunçoso? Aquela pessoa que acha que não precisa de nada, não precisa de ninguém. Ela presume que ela é o bom. Cansei. Irmão, teve uma vez que eu estava numa praça, eu cheguei para o jovem e falei, mano, volta para a igreja, cara. Volta para Jesus, volta para Jesus. Aquelas pessoas olhando para mim deram risada na minha cara. Uma semana depois, um desses que sorriram foi atropelado, caiu de moto, o caminhão passou por cima e matou essa pessoa. Naquela correria de ir atrás das pessoas resolver o que tem que ser resolvido e ajudar, tudo. Naquela correria, irmãos, a única coisa que não me saía da cabeça era aquele sorriso, é aquela forma debochada de lidar com o conselho, de presunção, de gente imatura. Pessoas imaturas, elas não ouvem conselhos, elas não ouvem avisos. Olha, esse caminho, toma cuidado, porque tem um caso que eu conheço assim. Eu não estou falando para você desistir, eu estou dizendo para você prestar atenção. O fato de uma pessoa ter se dado mal numa coisa não quer dizer que você vai se dar mal, a não ser que seja alguma coisa que mexa com padrões éticos, mas presta atenção para que você não caia no mesmo erro. Quantos aqui se arrepende de não ter ouvido mais os conselhos da mãe, do pai, do tio, do patrão, do professor? Porque eram presunçosos. Por quê? Éramos imaturos. Autossuficiente. Oitavo lugar, cheio de justiça própria. Eu vou processar todo mundo, eu vou processar fulano, a minha justiça. Não, eu acho que é o certo que eu estou fazendo. Se eu estou certo, está todo mundo errado. Infantil. Todo o problema, toda a questão, todo o conflito tem dois lados. Não assume um lado. Aliás, você ser extremista para um lado ou para o outro é outra coisa de imaturo. No Brasil agora estamos vivendo um tempo de extremismo, né? Uns caras são extrema-direita e quer um negócio militar, os caras não sabem o que estão falando, de fechar congresso, você está doido. Outros são extrema-esquerda, e aí não, tem que é o proletariado, o peãozada tem que mandar, e é assim, é extrema-direita ou extrema-esquerda? O que é? Pensamento imaturo. Eu fui viajar para os países antigos que já passaram muita coisa. Os únicos radicais que tem lá são os fanáticos religiosos. Mas eles são países, tem países lá de esquerda. Eu viajei em muitos países que são esquerda, mas são tranquilos, não tem esses doidos não, que fica aí achando que ninguém tem que trabalhar, que tem que, todo mundo receber cesta de tudo. Presta atenção, querido. Tem uns extremos, extremidade é infantilidade. Hoje nós vivemos no Brasil uma infantilidade no pensamento político, no pensamento filosófico, de como se deve ser a sociedade. Vivemos uma infantilidade. Somos adolescentes, temos que... Irmãos, nós votamos faz 30 e poucos anos que a gente vota em presidente. Então, acho que a gente está indo bem, não está indo tão mal assim, não. Né? Por tempo que nós temos de vida democrática, né? de uma
o projeto de democracia, nós estamos indo até bem. Esses países aí têm 2.000 anos de civilização, agora que eles chegaram no equilíbrio. Então, estamos indo bem, né? A gente chega lá, né? Espera que não precise de 2.000 anos. Mas nós somos infantis, precisamos amadurecer também nisso. Fala para o teu irmão assim, o infantil, ele é inseguro. Você já percebeu que criança chora? Tudo ela chora. Porque ela não tem segurança, ela tem muito ciúme. Fala para o teu irmão assim, ciúme, inveja, é coisa de criança. Então, você é a pessoa que fica insegura quando a tua amiga arruma outra amiga? Quando tem um amigo, tem outro amigo, e além de bichice isso daí? A pessoa arruma outro amigo, também, mais um amigo para a turma. Nós somos mais fortes agora, nossa turma está ficando legal. Aí chega uma pessoa nova na célula, toda com os velhos lá da célula, rejeita o novo. Aí eu fico com aquelas panelinhas doidas que não tem nada né? Depois que fulano chegou, o nosso lead não dá mais atenção para nós. Vai, põe um homem nesse corpo, rapaz. É como se sua mãe tivesse... Agora você está com 16, 15 anos, 14 anos, aí a tua mãe tem um bebezinho, você fala assim, depois que ele nasceu, agora é só ele, só bebê. Irmão, agora é para você ir lá, começar a ser treinada para ser mãe, ser treinada para ser pai. E agora a avó só se preocupa com o meu priminho que nasceu. Lógico, é bebezinho. É para você curtir o bebezinho também, não fica aí curtindo. Mas é coisa de criança, coisa de imaturo. Justiça própria, inseguro. 10ª característica, é facilmente enganável. Pessoas imaturas, todo mundo engana, principalmente o diabo. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você fica esquisitão, meio chateado, meio assim, não querendo conversar, fazendo birra, é porque você está sendo enganado pelo diabo. Quando você fala assim, não está resolvendo nada que eu faço, toda obra que eu realizo não está indo para lugar nenhum, muita gente foi embora, e não sei o quê, e o meu patrão não me elogiou porque eu fiz um serviço legal, ele devia ter me elogiado. Isso é pensamento do cão, o diabo está te enganando. Eu conheço muita gente que pediu as contas num lugar legal. A pessoa está indo lá, ela acha que todo mundo tem que estender um tapete vermelho toda vez que ela faz uma coisa boa. Esses dias aí, eu cheguei em casa tudo contente, fiz uma sopa, tal, e achando que estava abafando, né? Só que eu, quando cozinho, irmãos, a comida, modéstia à parte, não é ruim não, ela é legal. Só que a cozinha fica de um estado. E eu preciso aprender a ir fazendo. Aí a pastora, ela entrou na cozinha, ela falou assim, que é isso aqui? Mas eu fiquei tão ofendido, querido. Porque a gente faz as coisas. Ela falou, o que você queria? Que eu te estendesse um tapete vermelho porque você fez uma sopa? Aí eu fiquei, que sei lá. Criancice, cara. Como que a gente, meu Deus, a gente tem que se policiar, se consertar, querido. A gente acha que todo mundo, nós merecemos a consideração de todo mundo. A pessoa madura, ela faz as coisas, ela descansa, ela observa, ela sorri, ela curte, ela observa, ela aprende e não fica aí todo o tempo se ressentindo com as coisas. Eu deixei de ir naquela igreja porque tem muita coisa errada lá. Brincadeira. Fala para o teu irmão assim, se você achar uma igreja que não tem nada errado, fala para ele assim, por favor, não vá para lá, porque você vai estragar ela. Pastor, eu não entendi. Então amadurece que um dia você entende as piadas. Outra característica do infantil, não tem domínio próprio.
Aí eu não consigo parar de comer. Aí eu não consigo resistir a essa cocaína. Eu não resisto a essa cachaça. Essa mulher, não, mas a mulher era muito da hora, né? Mas o cara era muito bonitão. Mas o pecado era muito grande, o buraco era muito largo. Como que eu deixei? Então, irmãos, é coisa de criança. A pessoa madura, ela fala, não, isso não é legal, cara. Tá bom, ela é atraente e tudo, mas não é pra mim. Isso vai estragar minha vida, vai arrebentar com a minha vida, vai arrebentar com o meu relacionamento com Deus, vai arrebentar com a minha família, vai arrebentar com a minha profissão, vai arrebentar com o meu ministério. Então não! Coisa de maduro. Criança não tem domínio próprio. Fala para uma criança esperar. Outra característica, criança é impaciente. Eu vou repetir mais uma característica. Não tem 12º, se ofende facilmente. Queridos, deixa eu abrir meu coração aqui. Fala assim, pastor, pode abrir teu coração, pastor. Quer que eu abra meu coração, né? Quer nada, né? Pode abrir teu coração. Pastor, queridos, eu vou abrir meu coração aqui como pastor. Tem 3 coisas que têm uma tendência de conseguir frustrar os pastores. E eu, como sou pastor, tenho essa tendência de 3 coisas que frustram um pastor terrivelmente. Primeiro, é a falta de compromisso com o seu povo. Por isso que teve uma época que eu preguei muito aqui sobre compromisso. O que é compromisso? Profundamente comprometidos, né? Era o título da mensagem. São aqueles que fazem pactos, alianças e os cumprem. Dizem que vão fazer e fazem com alegria. Então, isso é uma coisa que deixa um pastor muito frustrado. É quando ele está cercado de um povo que não tem compromisso. Ele tem compromisso, ele chega na hora, ele vai nas coisas, ele faz, ele planeja. Ele dá oportunidades para as pessoas crescerem e a pessoa não vai. Fura, fala que... Como que é que a gente brinca? Faz que vai e acaba num fundo, né? Outra coisa que frustra os pastores é a falta de fruto do seu povo. Quando o pastor começa a ver que... Qualquer pastor, quando começa a ver que não dá fruto, ele percebe, ele sabe por que não está dando fruto. Irmãos, um trabalho não dá fruto, não dá frutos, por vários motivos. E alguns é o tempo mesmo, precisa de tempo para aquilo amadurecer, para aquela árvore ficar madura e para poder dar fruto. Mas muitas vezes não está dando fruto, porque simplesmente o agricultor que foi designado não está fazendo nada. E o líder percebe que não está fazendo nada, não está nem aí. Ele não está se esforçando, ele não está nem aí, ele está empurrando com a barriga, está passando para outros, achando que está misturando, está embaralhando no meio está embaralhando. Tem alguns aí que estão super contentes que nós vamos fazer um encontro tudo junto, porque, ufa, graças a Deus, agora poder estar... Então, irmão, você que tem esse pensamento, isso é um pensamento infantil, você não está levando... Então, a falta de fruto, ela frustra muito qualquer líder. E, em terceiro lugar, o assunto de hoje, que é a imaturidade do povo, queridos. A imaturidade do seu povo, que uma pessoa imatura, meu irmão, você não consegue levar ela adiante. Quer ver uma coisa? A Isabela ficou comigo, com a pastora, na sexta-feira. Foi um momento muito gostoso que nós ficamos com você, foi muito bom. Mas teve um momento que eu fiquei meio cabreiro. Foi qual hora? Quais horas? Na hora que a gente ia dar comida para você, Isabela. Você não está entendendo o que eu estou falando? Você tem que comer. E o que ela fazia? Pegava comida, aí tinha sopa e tinha um feijão preto lá. Aí demos sopa, aí demos arroz e feijão preto, ela comeu uma colherada, depois de muito malabarismo, o vovô também está comendo. Aí ela comeu mais uma colherada e depois acabou. E ela fechava. Irmão, o que fazer?
A Andressa deve saber, eu esqueci já. Tucha na boca, é assim mesmo. Pega uma colherinha de plástico que não machuca a boca e... Jesus! Eu falava que era carne, falava tudo. Que ela fala que era carne, ela fala, mas nem isso. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Você coloca a comida na boca do imaturo, da criança, e ela trava a boca. E aí o que fazer? Como que você vai fazer? Você fala assim, irmãos, hoje eu vou falar sobre maturidade. Aí a pessoa está assim, ó. Está olhando assim, não está ouvindo nada que você está falando. Está com a boca espiritual fechada. Está travado. Pronto, já abri meu coração, agora eu vou dormir em paz hoje. Fala assim, fala pro teu irmão assim, o pastor tá bruto, né? Irmãos, você tem noção de quantas bênçãos estão retidas na tua vida por causa da imaturidade? Você tem noção? Não, acho que não. Quantos empregos bons que você perdeu por imaturidade? Talvez você está no segundo, terceiro, quarto casamento aí, namoro, sei lá, que você está aí vivendo junto com essa pessoa. Você será que o problema realmente estava com todas essas mulheres, esses homens aí? Será que o problema não está comigo, não? Porque o imaturo, ele não tem essa capacidade de falar assim, eu ando fazendo coisa errada, não é possível, vou começar a parar de fazer coisa errada. O imaturo, ele não admite erro! Quanto ministério poderoso poderia ser o teu? Hoje o teu ministério poderia estar explodindo, o meu ministério poderia estar muito melhor do que está, mas não está por causa da minha imaturidade, por causa da sua imaturidade, querido. Talvez o teu casamento poderia estar melhor, mas não está por causa da tua imaturidade. Talvez a criação, talvez os seus filhos todos estivessem hoje fundamentados, firmes, mas você não foi maduro, na época que era para ser maduro, ou seja, no começo da vida deles. Você que tem sofrido por causa da imaturidade do passado, então, por favor, querido, ensine, conserte tua vida e ensine outros. E agora eu vou falar uma coisa muito terrível. Eu não gosto de falar coisa negativa. Aliás, meu líder, ele sempre fala assim para mim, olha, toda vez que você for ensinar alguma coisa, procure falar coisas positivas. Pastor César é assim, e está certo. Mas tem coisas que eu, como profeta, é que eu tenho essa característica de profeta. Eu não posso deixar de falar. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que é uma revelação. E eu espero que você tenha discernimento espiritual para entender. A imaturidade, até um certo ponto, ela é meio que normal, amém? Amém? Ela vai, todo mundo, ninguém nasce já maduro. Então nós vamos amadurecendo conforme vai passando o tempo e vamos tendo experiências. Agora, depois de um certo nível, a imaturidade vira rebelião. A imaturidade levada a cabo, a imaturidade desenvolvida e alimentada e multiplicada, ela vira rebelião. Nós passamos aqui 2 meses falando sobre obediência dos líderes e obediência de todos nós. E você sabe, querido, que teve gente que ouviu todas essas palavras e no final de todas as palavras resolveu se rebelar? Porque diante da palavra sobre soberania de Deus e sobre obediência, autoridade espiritual, você só tem 2 alternativas. Ou você acata e muda a tua vida, ou você puxa o carro para não precisar ouvir de novo esse tipo de coisa. Segunda coisa, toda imaturidade é obra da carne. Imaturidade é obra da carne. Se você vê as obras da carne ditas lá em Gálatas, você vai ver imaturidade em todas elas. Todas as características do imaturo está lá nas obras da carne. E agora eu vou chutar o balde.
A imaturidade perverte o coração. Ela perverte. O que é o coração pervertido? É quando ele tem uma direção e ele vira a direção. Ele deixa de cumprir aquilo pela qual ele foi feito. A imaturidade se desenvolve em rebelião e, nas últimas consequências, ela se torna maldade. E a maldade abre espaço para domínio espiritual satânico. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quer que eu explique? Quer que eu desenhe? Quer que eu explique? A pessoa ela é imatura. Ela fica ofendidinha com tudo. E aí, por causa da ofensa, ela começa a criticar. Ou seja, ela começa agora a pronunciar palavras de rebelião. Contra Deus, contra a igreja, contra as pessoas, contra líderes, ela começa a falar coisa. Ela começa agora a abrir um espaço para espíritos, porque ela está jogando lixo no ar, jogando lixo no coração. Toda murmuração, reclamação, maldição, é maledicência, é sujeira. E aquilo se torna maldade. Então, no começo ela fazia aquilo lá por imaturidade. Esses dias eu vi uma criancinha pequenininha pegando o gato, né? Pegou o gato assim pelo pescoço. Pegava assim, levava assim, ia brincar com o gato, assim, porque criancinha. E o gato, eu nunca vi um gato tão bonzinho, gente. E o gato lá, ele não arranhava, ele é um gato cheio, tinha mais fé do que eu, porque ele acreditava que ia ter uma hora que aquela santa ia largar ele. E ela, aí ele ia largar, e eu falei, meu Deus, esse gato é muito bonzinho. Depois, esses dias eu perguntei para a mãe, eu falei assim, não, agora ele não está mais, ele deu uma amadurecida, ele está reagindo agora. Então é imaturidade. Mas se essa imaturidade não for consertada, a pessoa vai continuar esganando. Só que agora, querido, não vai esganar o gato porque é imaturo. Vai começar a esganar de prazer, de esganar. Porque nesse momento entrou um espírito de maldade na pessoa. Aquilo que você fazia porque você era imaturo, se não for consertada, você amadurecendo, vai se transformar em maldade. O cara se assustou. Estava armado, já não devia estar armado. Se assustou, vai, meteu bala, pum, e matou uma pessoa. Não se arrependeu, não mudou o coração. E agora começa ele achar legal aquilo. Os maiores assassinos em série, irmão, são pessoas que acabaram pegando gosto de matar. Aquilo que foi um acidente, aquilo que foi uma ingenuidade, aquilo que foi falta de malícia, agora ele faz de gosto, ele faz porque ele gosta. Um dia a pessoa se apaixonou por uma pessoa que não era para se apaixonar, e aí acabou dando um deslize, acabou traindo o marido, a esposa, lá deu uns beijos, foi lá, se arrependeu com Deus, ou não se arrependeu, e continuou aquela infantilidade, porque falta de domínio próprio, incontinência, a pessoa não se segura, então ela começa a fazer, de repente agora ela começa a fazer planos e fazer esquemas, porque ela começa agora a engendrar planos, agora não é mais no acidente, agora é na maldade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo como é sério isso? Então, em primeiro lugar, a imaturidade vira rebelião. Em segundo lugar, a imaturidade é obra da carne. A pessoa se torna carnal. Em terceiro lugar, a imaturidade perverte o coração, se desenvolve em maldade. Quarto lugar, abre portas para os demônios, para poderes demoníacos. Quinto lugar, aquele problema que você não amadureceu vai permitir em sua vida, vai ser repetido em sua vida. O problema que não foi resolvido, não amadureceu, vai se repetir. Então, você tinha um problema que te levava à depressão. Não amadureceu, vai ter depressão de novo. Você perdeu o emprego, está em situação financeira ruim por causa da imaturidade. Não resolveu a imaturidade, vai ter problema de novo. Fala para o teu irmão assim, problemas que se repetem. É porque a pessoa não amadureceu naquele assunto. Porque os problemas eram para ser resolvidos, é para a gente aprender com eles.
Não é para você ficar passando a vida toda o mesmo problema. Aprendeu a resolver, pronto, você vai lá e resolve. Nunca mais. Ele vem, você já tira de letra. Por quê? Porque você aprendeu a resolver, amadureceu. Mas continua tendo o mesmo problema? Não amadureceu. Sexto lugar, a pessoa imatura sempre estará em necessidade. Eu vou falar uma coisa profunda agora, uma coisa que você precisa usar mesmo o raciocínio espiritual para entender o que eu vou falar agora. A coisa acontece assim. Toda pessoa imatura sempre está tendo necessidade. Você quer ver uma coisa? A pessoa imatura, ela gosta de pregações que falam de necessidade, e ela gosta de ouvir pregações que falam de necessidade, e ela gosta de pregar coisas que falam de necessidade. Aí Deus abriu uma porta de emprego para mim, e aí abriu, não sei o que lá, e curou minha mãe, não sei o que lá. Não, algum mal? Não, querido, é uma bênção, Deus faz tudo. Mas a pessoa imatura, ela só gosta de coisa de dar, coisa que Deus dá as coisas para ela, que ela vai ajudar, vai curar, e vai prosperar, e vai melhorar. Eu estou aqui, inclusive, aí, pastor, você lascou, porque eu vim aqui hoje só para dar uma melhorada na minha vida, rapaz. Então, aí tudo bem, você está chegando agora, tá bom. Mas depois você tem que desenvolver isso. Tem que sair fora, você tem que ser maduro. Porque olha só, Deus, Ele trabalha em cima dos nossos propósitos. Se tua vida gira em torno de necessidade, Deus fala, tá bom, amém. Então você vai viver a vida toda assim, em cima de necessidade, você vai viver, se você não sair disso, porque Deus supre os nossos projetos, e seu projeto é o quê? É sempre mexer com o negócio de necessidade, então vai ser sempre coisa de necessidade que você vai estar. Vocês estão entendendo o que eu acabei de falar, irmãos? Se teu assunto principal é mexer com o negócio de necessidade, ninguém ajuda nós, tem que ajudar nós ajudamos os outros ajudam nós, e sei o que lá, e leva a sopa, não sei o que lá, e traz a sopa, e sempre lida com esse tipo de coisa, só isso, você não tira a pessoa da imaturidade, o que vai acontecer? Deus vai falar, tá bom, esse é o seu projeto? Então tá bom, você vai ficar nesse projeto, enquanto você quiser ficar nesse projeto. Porque Deus quer que você suba em projetos a ponto de chegar num ponto de você conseguir cuidar de todas as coisas. E as necessidades estão lá incluídas no meio, mas elas não são principais. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas são acrescentadas. Pessoas que buscam sempre as outras coisas, elas ficam nas outras coisas. Imaturos não têm propósitos bons. Em oitavo lugar, outra bomba, receba essa outra bomba. Imaturos, queridos, não tome posse da herança. Pastor, como é que é? Imaturo não toma posse da herança? Eu vou mostrar um versículo aqui. Põe o próximo versículo, querido. Não está aí? Tá? Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro... Digo, pois, tinha que estar em que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ou seja, do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Você está entendendo o que esse texto está falando? Fala assim para o teu irmão assim, querido, você é herdeiro, herdeira, né? Fala para o teu irmão assim, você tem tudo. Só que enquanto você for menino... Fala para o teu irmão, enquanto você for menino... O que o texto está dizendo que você vai ser? Escravo. Porque você tem tudo, você é herdeiro, você pode tomar posse, só que você é menino. E como menino você não pode administrar, então você não recebe as coisas de herdeiro. Ou seja, você continua vivendo como escravo, continua vivendo como servo, vivendo abaixo do que você
poderia viver. Por quê? Porque é menino. A pessoa que não amadurece, ela continua, ela não toma posse no ministério, das finanças, da sabedoria, da revelação. Ela não consegue porque ela é menino e ela não vai poder administrar, então ela não recebe isso. Romanos 8, 15 e 16 diz assim. Fala para o teu irmão assim, eu tomo posse dessa palavra agora. Mas eu não recebi o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Porque se você estiver entendendo, você vai rejubilar. Aqui está dizendo o seguinte, querido. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Ou seja, nós não recebemos o espírito de imaturidade. Imaturidade leva à escravidão. Amém? O imaturo, ele tem medo de tudo, ele é submetido a tudo, ele é subjugado por tudo, os demônios enganam ele, as pessoas enganam ele, vive chateado, vive mal, vive sem recursos, ele não tem, porque o imaturo ele não tem recurso para dar. Criança, ele só tem para receber, não tem nada para dar, para fazer nada para ninguém, não é fonte, não pode ser pai. Eu vejo muitos moços assim, pastor, quero casar. Querido, mas o que você tem para oferecer? Não, tu é meu amor. Mas mais nada, você não tem um emprego legal, você não tem nada para oferecer. Então, cara, o que você está querendo casar se você não tem nada? Você não é fonte. Está doido? Não, então, é imaturo. Aliás, uma das coisas que o imaturo é imediatista, que é tudo para cima da hora. E olha o que está dizendo, o Espírito testemunha que o nosso Espírito somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Então, se você é filho de Deus, então você é maduro. Você está sendo levado à maturidade. Quantos se identificaram com essa palavra e gostariam de ser ministrado agora? Vem aqui à frente.